Artigo 6º da Constituição Federal. Particularmente, eu acho um dos artigos mais chatos de estudar. Mas por quê? Porque para você acertar questões sobre esse artigo, você tem que decorar ele. Decorar todos os direitos sociais que estão previstos nele. E nessa aula de hoje, eu vou ensinar você, através de uma técnica de memorização, como se lembrar de cada um dos direitos sociais previstos nesse artigo. Se você não me conhece, eu sou o professor Alan Marques e você está no nosso curso de Direito Constitucional, aqui pelo Instituto Alpha Mike. Vamos lá? Bom, acompanhe o raciocínio. São direitos sociais, nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Veja bem, o que você tem que saber? O lazer, a segurança, a previdência social. Como decorar tudo isso? Calma, eu vou te mostrar e você não vai esquecer mais. A proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Para você lembrar cada um desses direitos, não é fácil. Eu confesso para você, não é fácil. O que a gente tem que fazer? Qual a estratégia que a gente tem que adotar? Se eu contar uma história para você, se eu contar um caso para você, certamente você vai conseguir se recordar dele e contar ele ou recontar depois com riqueza de detalhes. Porque a gente tem mais facilidade de lembrar de uma história do que lembrar de conceitos soltos, de palavras soltas. Por isso que a gente precisa criar uma história aqui para dar coesão a todos esses direitos sociais. E é isso que nós vamos fazer, tá bom? Como, professor? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui a Dona Maria, tá? Dona Maria. Vai fazer sentido para você e você não vai esquecer mais nenhum desses direitos sociais através do que eu vou ensinar para vocês aqui. Esse daqui é o filho dela, é o Joãozinho, certo? A Dona Maria, ela é mãe. E ela tem um filho que é o Joãozinho, proteção à maternidade e à infância. E são pessoas carentes, assistência aos desamparados. Calma lá que eu vou contar a história toda daqui a pouco. Bom, são carentes e o governo, para poder auxiliar, criou um projeto social de moradia, tá? E aí, eles têm a casinha deles, têm onde morar, tem a moradia. Moradia. Bom, ocorre que, mesmo morando na casinha ali, a Dona Maria tem que cuidar do seu filho. Ela tem que dar o que para ele? Primeiro, alimentação. Tem que dar educação. Tem que cuidar da saúde, certo? Só que para proporcionar tudo isso, ela precisa do quê? Ela precisa trabalhar. Ocorre que, no trabalho, há a necessidade de ter uma segurança, uma previdência social, tá? E ela não tem condições de deslocar por meio próprio para o trabalho. Ela precisa de transporte. Bom, e a vida não é apenas trabalhar. Precisa ter lazer também, ok? A pessoa precisa ter lazer para viver. E ela vai para a praça brincar com o Joãozinho. E lá na praça, se não cuidar da segurança, o que acontece? Acontece que malfeitores, meliantes podem tomar conta da praça e prejudicar aí a segurança. Então ela precisa de ter segurança para ir para a praça, para o Joãozinho brincar no parquinho. Percebe? Agora nós temos uma história em que a Dona Maria e seu filho Joãozinho precisam de ter proteção à maternidade e à infância, porque nós estamos falando de uma mãe e de uma criança, tá? Que são pessoas carentes e necessitam de assistência, tá? Porque eles são desamparados. E aí o sistema, né, o governo, criou um projeto aí de moradia popular. E aí eles têm a moradia em razão disso, certo? Bom, e dentro da casa, obviamente, não estão resolvidos todos os problemas, precisa de alimentação para sobreviver, vai precisar da educação para o Joãozinho, vai precisar cuidar da saúde. E
vai precisar, para sustentar tudo isso, de um trabalho. A Dona Maria precisa trabalhar, ok? E no seu trabalho há a necessidade aí de ter uma segurança, a previdência social. Bom, como ela não tem meios de locomoção, ela precisa do transporte. E, como a vida não é apenas trabalhar, ela tem que ter o seu momento de lazer. E ela vai para a praça brincar com o Joãozinho, tá? Deixar o Joãozinho ali à vontade. E a praça precisa de segurança. Tá vendo? São 11 itens. 11 itens. Eu enumerei cada um deles. E se você contar e recontar essa história algumas vezes, você vai conseguir memorizar todos os itens, certo? E sem dificuldade. Essa é a técnica de memorização. Vamos testar? Vamos lá. Dona Maria e Joãozinho. Eles são o quê? Dona Maria e Joãozinho, pensa comigo. Não é possível que você esqueceu. Mãe e filho. Assistência à maternidade e à infância, não é? Proteção à maternidade e à infância, é o primeiro. São carentes. Se eles são carentes, eles precisam de assistência aos desamparados. Como eles são desamparados, o governo ele criou um sistema de moradia, para eles poderem ter a casinha popular. Bom, moram dentro da casa, só que aí não resolve os problemas, precisa de comer, alimentação. Ela precisa dar educação para o Joãozinho. Lembra que são 11? Já fechamos 5, né? Precisa dar educação para o Joãozinho. Precisa dar saúde para ele. Ok? Até aqui? Bom, vamos lá. Só que para sustentar tudo isso, ela precisa de quê? Trabalhar. Certo? E o serviço também precisa de uma garantia, previdência social. E como ela não tem o seu próprio meio de locomoção, ela precisa se deslocar ao trabalho, ela precisa de transporte. E a vida não é só trabalhar, né? Tanto ela quanto o Joãozinho precisam do quê? Do lazer, certo? E aí eles vão para a praça pública, ela leva ele para brincar no parquinho e tal, e na praça precisa do quê? De segurança. Fechamos os 11 direitos sociais. Agora nós vamos aplicar nos exercícios. Vamos ver se você vai conseguir recordar comigo? Vamos lá? Olha só, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, trata da saúde como... É o quê? A gente viu que o artigo 6º trata dos direitos sociais. Então, a saúde está lá. Lembra que a gente está dentro da casinha lá e precisa de saúde, educação. Então, a saúde, dentro do artigo 6º, o artigo 6º trata dos direitos sociais. Essa está fácil. Vamos para a próxima. Constitui um direito social constitucional estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal. Proteção à maternidade e à infância. Lembra da historinha? A Dona Maria tem o seu filho Joãozinho, precisa de proteção o quê? A maternidade e a infância. Tá certo, já é a nossa resposta. A obtenção de certidões, eu falei isso, tem isso na nossa história? Não tem. Na nossa história tem livre manifestação do pensamento? Não tem. Tem a criação de associações? Também não. Então é a letra A a nossa resposta. Tá vendo como que fica fácil? De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, exceto. Agora, para marcar o exceto. Na nossa história, o Joãozinho, a Maria, está dentro da casinha e precisa de alimentação, então tá certo. Não vamos marcar essa, para marcar o exceto, é incorreto. Os dois precisam de proteção à maternidade e à infância? Precisa. Ela trabalha, tem que ter a segurança, a previdência social, tranquilo. Lá fala sobre intolerância religiosa na nossa história? Não fala. Se é para marcar incorreto ou exceto, tá aí a nossa resposta. Não é um dos direitos sociais expresso no artigo 6º da Constituição. Mais uma vez, marcar incorreta. Direito à infância, direito à maternidade, direito à liberdade e direito à saúde. A gente falou da infância, falamos da maternidade, a gente falou de liberdade em algum momento? Tem liberdade na nossa história? Não tem. Tem direito à saúde. Então a resposta, tá vendo como que fica fácil? Assinale a alternativa que contenha um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Lá fala sobre igualdade entre homens e mulheres? Nós falamos sobre isso?
Direito de propriedade, nós falamos sobre direito de propriedade, tem direito de propriedade na nossa história? Liberdade de manifestação de pensamento, tem isso lá? Liberdade de expressão de atividade intelectual? Você se recorda de eu falar disso? Agora você se recorda quando eu falei de proteção à maternidade? Aqui eu tenho certeza que você se recorda, certo? Com isso, nós concluímos a nossa aula sobre o artigo 6º da Constituição Federal. Espero que você tenha gostado. Se essa aula é digna do seu like, então deixa o seu like. Se é digna de você compartilhar com amigos e ajudar o nosso canal, faça esse favor, eu agradeço, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.